Boa noite a todos. Sejam todos do Centro Espírita Irmão Clarence. Vamos dando início a essa reunião de estudos da noite de hoje, fazendo a leitura do livro de reflexões pelo Espírito Baltazar, Psicofonia do Altivo Panfiro. E a lição 36, que diz assim: Jesus nos ensinou a técnica da fraternidade total, absoluta e pura. Inicialmente, em uma festa de casamento, manteve-se junto aos amigos. Mesmo nos momentos em que trabalhava para o progresso da humanidade, jamais esteve sozinho. Suas curas sempre esteve acompanhado de discípulos nas pregações, convocava as multidões, e nos momentos dolorosos que culminaram com o seu julgamento e crucificação, manteve-se ao lado de pessoas, mostrando que a convivência fraternal é a maior necessidade do homem de todos os tempos. Uma bela mensagem. Passamos assim aos avisos da nossa casa. Aqueles que desejarem conversar com alguém ao final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e indicaremos uma pessoa para o atendimento fraterno. A casa oferece cursos de valorização da vida aos sábados, às 16 horas. É um curso sem nenhum pré-requisito. E você que tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paulo, nosso querido CCVP, que acontece toda terça-feira, de 9 da manhã ao meio-dia. A casa faz distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e quentinhas para pessoas em situações de rua. Para a manutenção desses serviços, aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. Os trabalhadores da casa que atuam na divulgação doutrinária estão convidados a participarem de uma manhã de reflexões sobre esta tarefa, que vai acontecer no domingo, dia 18/8, é o próximo domingo mesmo, de 9 da manhã às 13 horas, cujo título é Orientações ao Expositor Espírita. Temos aqui um aviso importante: está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, sacos plásticos de alimento, como açúcar, feijão e etc. E continuamos a receber plásticos duros, PETs, papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos alumínio, ferro e aço, óleo vegetal usado. Para melhores informações, só nos procurarem ao final da nossa reunião. E por último, pedimos que, por favor, silencie ou desligue os aparelhos de celular. Passamos assim a leitura da nossa página que recebemos ao entrar na casa. É uma página de Odilon Fernandes, que está no livro ABC da Mediunidade, uma psicografia de Carlos Abacelli, cujo título é Obsessão. Infelizmente, são muitos os médiuns portadores de mediunidade torturada. O vampirismo sobre as suas forças mediúnicas é notório, porquanto vemo-los em constante estado de oscilação mental, qual estivesse se debatendo contra terríveis tentáculos, padecendo do que chamaríamos de estranha servícia psíquica. As suas energias, as suas energias são como que sugadas por implacáveis adversários desencarnados. Esses nossos irmãos enfermos carecem de cuidados fraternais, guardando, no entanto, conosco a convicção de que suas chagas necessitarão de um tempo mais ou menos longo para cicatrizarem-se. Desaconselhável que semelhantes companheiros sejam induzidos a desenvolverem mediunidade, assumindo um compromisso para o qual não se encontram preparados. Ao lado da assistência espiritual que requisita, a grande maioria necessita de conveniente tratamento médico especializado, que revelam que a psiquiatria convencionou chamar de comportamento esquizofrênico ou agressivas distrimias carecerão do uso de medicamentos que interfiram no quimismo cerebral, inibindo os processos de sintonia compulsória. Todavia,
Os amigos responsáveis por esses médiuns em processo de reequilíbrio devem ter extrema cautela na escolha do médico, quanto tanto do espírita, em condições de oferecer-lhe segura orientação, porquanto são inúmeros os médicos e os espíritas mal informados. Essas mediunidades atormentadas, a que nos referimos, coexistem com dolorosos processos obsessivos. Não raro, esses medianeiros se encontram na Terra em processo de descondicionamento do psiquismo, a fim de que, numa próxima existência, exerçam a mediunidade com discernimento possível. Estendamos as mãos a esses companheiros, auxiliando-os a se reerguerem do abismo de dor a que se arrijaram. Odilon Fernandes. Página. Elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Primeiramente, Senhor, agradecer. Agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais um momento de estudos em torno da doutrina espírita. Especial, que é o estudo do livro. Que a sua paz, que a sua luz possa envolver a todos nós, vibrando em cada canto e recanto da casa, envolvendo as nossas Diana, que fará o estudo em torno do livro. Nossa irmã Mônica, que nos falará a sustentação dos passos sobre, para que todos nós, Senhor Jesus, possamos levar esse para a nossa vida. Seja então, Senhor, em seu nome, em nome da espiritualidade amiga, sábio, por essa reunião, em nome do nosso querido irmão, trabalhadores amigos e anônimos, dele caminho. Sobretudo, Senhor, em Deus nosso Pai, de nossa parte, pedimos a devida permissão para iniciarmos essa reunião de passes aqui no Centro Espírita Irmão Clarencio. Sê conosco, Senhor, não somente nesta hora, mas sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, meus irmãos, estudamos na segunda-feira o livro Médiuns, e nós vamos estudar os 242 ao 244. Vou fazer a leitura apenas do 42, Ana, de seu estudo. Está no capítulo 23, tratando da obsessão. O item 242 diz assim: a obsessão, como já temos, é um dos maiores enganos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim, não seriam demais todos os cuidados para combatê-la, pois além dos inconvenientes pessoais que dela podem resultar, constitui um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que seja, tendo sempre o efeito de um constrangimento, e este constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, daí resulta que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece qualquer confiança. E às vezes encontra-se nela algo de bom, deve-se guardá-lo e rejeitar tudo o que for simplesmente duvidoso. E assim nós passamos a palavra a Eliana. Jesus a abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo, sustentando, clareando cada vez mais nosso entendimento, para que a gente possa continuar refletindo sobre esse tema
tão importante desse capítulo do Livro dos Médiuns, capítulo 23, que vem falando sobre a obsessão. Nós começamos a estudar esse capítulo na reunião passada e ainda teremos mais uma reunião para terminar esse capítulo. Então, é muito importante que a gente entenda bem sobre isso, né? E, muitas das vezes, a gente vê falar sobre obsessão e fica com medo, acha que isso é coisa da doutrina espírita. Mas, na realidade, a obsessão existe no planeta desde que a humanidade começou a habitar o planeta. E quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. E num mundo como o nosso, ainda de provas e expiações, a maioria dos espíritos desencarnados são como nós, ainda ignorantes, zombeteiros, brincalhões, alguns até maus ainda espíritos. E é o que a gente vai encontrar ao nosso redor, convivendo conosco. Quando a gente fala de obsessão, a gente não pode esquecer nunca aquela pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influem na nossa vida. E os espíritos respondem: influem mais que a gente imagina. Em geral, são eles que nos dirigem. Então, tudo isso é para a gente refletir e não achar que obsessão é só coisa da doutrina espírita. A gente vai encontrar lá, desde Jesus fazendo as primeiras sessões de desobsessões, a gente encontra lá no Novo Testamento com Jesus, livrando aqueles espíritos dos espíritos obsessores, endemoniados, como era chamado, né? Então, isso sempre existiu e a única diferença é que a doutrina espírita fala sobre isso, justamente para retirar esse medo que a maioria de nós tem, espíritos, e explicando as causas, o porquê e principalmente a cura da obsessão, coisa que nenhuma outra doutrina ou religião explica. Então, essa é a diferença principal. Então, quando a gente, na reunião passada, foi trazida para a gente a obsessão, logo no início foi dizendo que é um domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Então, não são todos os espíritos, alguns espíritos. Que espíritos é esse que dominam, procuram dominar certas pessoas? São espíritos inferiores ainda. Porque bons espíritos, espíritos superiores, não nos obrigam a nada. Eles vêm, sim, nos aconselhar, nos orientar, nos mostrar o caminho certo a seguir. Se nós não aceitarmos, eles se afastam. Eles não nos obrigam a nada, os bons espíritos. Os espíritos imperfeitos, os maus espíritos, espíritos sofredores, ignorantes, esses sim, eles procuram dominar certas pessoas. Por que não todas as pessoas? Certas pessoas. Então a gente já vê que nem todas as pessoas estão sujeitas a esse domínio. Então, na realidade, como diz aqui logo no início do capítulo, né? São aquelas pessoas com as quais eles encontram ponto de contato. Então, o espírito imperfeito, o mau espírito, ele só vai dominar certas pessoas. Que certas pessoas são essas? São as pessoas que eles encontram aquele ponto de contato. Então, outra coisa que não é só a doutrina espírita que tem falado para a gente já vê isso na medicina, na ciência, a importância que dos nossos pensamentos, bons pensamentos, pensamentos positivos, não ficar guardando mágoa, ódio, desejos de vingança, porque esses é que são os pontos de contato que esses espíritos vão se aproximar de nós. Então a culpa nem é desses espíritos imperfeitos, é que eles encontram ressonância em nós
e começam a potencializar aquilo que a gente já tem. Então, se eu sou uma pessoa que gosto da maledicência, ou sou uma pessoa vingativa, sou uma pessoa que me irrito com facilidade, só tenho pensamento negativo, é lógico que eu vou atrair com facilidade esses espíritos que pensam igual a mim. Se eu sou uma pessoa muito triste, pessimista, que só penso, só vejo mal em tudo, só falo do mal, espíritos que eu vou atrair perto de mim, espíritos iguais a mim. Então, por isso, é aquela pergunta 459, influem os espíritos na nossa vida? Mais do que a gente imagina, são eles que nos dirigem, mas a culpa não é deles, a culpa é nossa. Eles apenas vão potencializar aquilo que a gente já traz dentro de nós. Então, é esse o cuidado, é isso que a doutrina espírita vem explicando, vem sinalizando para que a gente comece a se conhecer, a se perceber, a se vigiar, como Jesus já dizia, né? Há mais de 2000 anos, vigiar e orar. Olha que são dois recursos importantíssimos para que a gente saia dessa faixa vibratória. E Kardec vem dizendo, ele vem descrevendo aqui 3 tipos de obsessões, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que nós vimos isso na reunião passada. A obsessão simples, qualquer um de nós pode sofrer. Na obsessão simples, o espírito ele não tem intenção de nos fazer mal. Eles são atraídos, é como se fosse um ímã, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e acaba potencializando isso. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a entender todo esse processo, a gente fica mais atento, mais previdente, mais vigilante. Então, se eu começo, é lógico que no mundo que a gente vive, com as dificuldades que a gente vive, a gente não vai ficar sempre só pensando coisa boa. Deveria, mas a gente ainda não consegue. Mas é isso que a gente tem que estar vigilante. Porque se eu ficar desanimada, triste com as situações que a gente vê, que no momento a gente às vezes fica triste, mas a gente não precisa ficar alimentando essa tristeza. Ver um noticiário ruim, a gente precisa saber o que está acontecendo, mas não precisa ficar repetindo aquilo diariamente, todo dia, toda hora, porque automaticamente a gente vai sensibilizando. E o que a gente pode fazer em certas situações? Ver a situação, se compadece, façamos as nossas preces. Quando aquela situação vier à nossa mente, entremos em prece, para que a gente não entre numa faixa vibratória de tristeza, de desânimo. E a gente vai encontrar junto a nós espíritos que estão nessa mesma faixa. Vão se aproximar de nós e daqui a pouco a gente está mais triste, mais desanimada ainda. Então a gente já tem, então qualquer um de nós pode ainda sofrer essa influenciação, mas já temos condições de perceber, espera aí, eu não posso mais ficar pensando isso, não posso mais ficar alimentando isso. Vamos sair dessa situação, vamos ler uma página edificante, vamos fazer uma oração. A gente tem o recurso da casa espírita. Vamos na casa espírita, vamos assistir uma palestra, vamos fazer um atendimento fraterno, tem o tratamento espiritual. Olha quantos recursos, o culto no lar, que é importantíssimo para ir higienizando o nosso lar. Então é assim que a gente vai se afastando desses espíritos inferiores e se aproximando dos bons espíritos. Mas nenhum de nós está livre disso. Como estamos ainda no mundo, somos ainda espíritos imperfeitos, estamos no mundo e ainda temos muitas imperfeições, muitas dores, né? Muitas pessoas com a saúde mental em desequilíbrio e a gente precisa o quê? Orientar, aconselhar, a convidar a vir à casa espírita, a convidar a orar para que não entre nesse processo de tristeza, né? Desânimo, que vai cada vez mais. Se a gente não reagir, cada vez mais isso vai aumentando. Tem uma passagem de
Paulo, numa das suas cartas aos Coríntios, que ele diz mais ou menos isso. Ele reconhece, né, que no nosso nível, que a gente está, ainda mais há 2000 anos atrás, que na época que Jesus veio até nós, o mundo ainda era um mundo primitivo. Através dos ensinamentos de Jesus é que nós saímos daquela faixa de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Imagina, né? Então ele diz ali nas suas cartas que é normal, é natural que a gente sinta ira, raiva de algumas coisas. O que a gente não pode é colocar sal na nossa ira. Ele já prevê, é não ficar alimentando a nossa ira. Porque se você está com raiva de uma situação, você começar mentalmente, vou fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu devia fazer aquilo, eu devia falar aquilo, quando eu ver aquela pessoa eu vou falar. Olha como você está atraindo espíritos que também não gostam daquela pessoa, ou são espíritos também irritadiços, raivosos, que vão alimentar aquela sua ira. Então, são esses conselhos que a gente tem que estar sempre lembrando. Está numa situação desagradável, vamos lembrar do que a gente está estudando. Vamos lembrar que somos espíritos imortais e que estamos aqui para crescer, para evoluir. Então, essa obsessão simples, o espírito normalmente não é nem um espírito mau, é um espírito imperfeito, ignorante de tudo isso que a gente já sabe. Então, ele vai atraindo como se fosse um imã mesmo, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, se a gente começar a mudar essa ambiência, a gente muda a ambiência, a nossa ambiência espiritual também. Então, quando se sentir desanimado, porque a gente tem que colocar o que? Esperança, vida, a certeza de que Jesus está no comando de tudo, que vai melhorar. É que a gente quer melhor agora. Mas a gente tem que pensar como espírito imortal, não como um ser encarnado. Vai melhorar. Não importa se eu ainda vou estar encarnada quando isso melhorar, mas vai melhorar. Essa certeza que a gente tem que ter. Né? Então, essa obsessão simples, como ele diz aqui, é fácil, é normal que a gente sofra, médium principalmente, né? Como ele diz aqui, o médium é sempre mais assediado porque nós temos as nossas antenas mais abertas. Então, mais cuidado nós devemos ter. E ainda ele termina dizendo aqui também que na obsessão simples, estão incluídos também a obsessão física. São pessoas que, às vezes, dentro da casa da pessoa, escuta muito ruído, barulhos de objeto, coisas caindo, é uma obsessão material física. E, às vezes, tem um propósito. Às vezes, até os espíritos superiores permitam que aquilo aconteça para chamar a atenção de alguém que mora ali, que é médium e que está fornecendo esse fluido para que esses ruídos, esses barulhos, essa movimentação de objeto aconteça e ele procure ajuda para justamente o quê? Estudar, desenvolver, educar a sua mediunidade. A partir do momento que ele começa a frequentar uma casa espírita séria, estudar, a se esforçar para melhorar, fazer o culto no lar, tudo isso vai passar. Então, o objetivo era o quê? Que aquela pessoa buscasse o caminho dela, para que ela seguisse adiante, porque o nosso objetivo na encarnação é crescer, é evoluir, não é ficar estacionada naquela situação. Aí depois ele vem falando da fascinação, né? Essa, sim, é mais preocupante, porque o espírito obsessor, né, que vai provocar a fascinação, é um espírito mais inteligente. Ele normalmente tem um objetivo a alcançar, ou com aquela pessoa, ou com alguma situação que aquela pessoa está envolvida. A gente lembra até, quem já leu aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, explica muito bem isso. Aquele grupo de obsessores que atacam uma casa espírita, ele não queria atacar uma pessoa, ele queria atacar um movimento. E vai procurando o quê? Os médiuns que dão essa brecha, que não estão vigilantes, que não estudam, que não se esforçam para melhorar, que não estão engajados, não trabalham no bem.
E a gente vai vendo que tem médios que eles não conseguem atingir, mas tem uma determinada médium que ele consegue justamente pela vaidade. Porque esse tipo de espírito, ele vai buscar dentro do médium aquele defeitozinho, né, que todos nós temos, somente orgulho, vaidade, egoísmo, que nós ainda trazemos e estamos lutando para vencer, e vai ficar alimentando aquele defeito. No caso desse livro, foi a médium, ela era uma médium, uma boa médium, não era uma pessoa ruim, mas tinha o desejo de ser a melhor médium pura. Aí foi nesse pontinho que eles começam, elogiando o trabalho dela. Quando a gente estuda, a gente sabe que espírito superior não fica massageando o nosso ego, não fica elogiando, dizendo que você é melhor do que os outros. Ah, os outros estão te criticando, colocando intriga entre você e os outros médiuns. Isso não é coisa de superior, isso é coisa da gente que ainda é inferior. Então, quando a gente estuda e vê o espírito está dizendo isso para mim, ou está escrevendo, mandando uma mensagem para mim nesse estilo, esse espírito não é bom. Mas quando eu quero enganar, né, porque a minha vaidade é maior, a gente vai e acredita. E a fascinação é tão perigosa porque a própria pessoa não vê que está sendo obsidiada, está fascinada. Enquanto que todos que estão ao seu redor veem claramente que aquela pessoa está sofrendo um processo obsessivo, menos ela. E o espírito normalmente fica orientando o médium a quê? A se afastar dos amigos, se afastar daqueles que têm esse olhar e possam criticar e aconselhar a pessoa a procurar ajuda, justamente com medo de perder o domínio que ele tem sobre aquela médium, aquele médium. Então é esse que é o perigo. E a gente vê a fascinação até entre as pessoas, entre encarnados. Quantas vezes as pessoas ficam, principalmente entre adolescentes, né? E ficam enamoradas de um ou do outro, ficam fascinadas, não conseguem ver defeito nenhum. Os pais, os amigos, os familiares, todo mundo está vendo que aquele relacionamento não vai dar certo, que não é bom. Mas aquela pessoa está enamorada, está fascinada e não consegue enxergar nada. Só mais tarde, com o decorrer, né, das dificuldades da vida, com as decepções, aquela pessoa vai ver a realidade, que os outros estavam certos e ela não. Então, esse tipo é muito perigoso de obsessão, a fascinação. E é o que a gente tem que ter mais cuidado. E o outro tipo é a subjugação. Da subjugação é aquela opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir à sua revelia. A subjugação pode ser moral ou corporal. A subjugação também é séria, mas normalmente a pessoa que está sofrendo esse processo de subjugação sabe que está sofrendo um processo obsessivo, porque o obsessor não é que ele tome conta do corpo da pessoa, ele vai tomar conta dos sistemas nervoso, sistema motor. Então a pessoa não quer fazer um ato e ele domina. É quando as pessoas fazem atos ridículos na rua ou incorporam em qualquer lugar, passam por situações ridículas e a pessoa está sabendo que não quer fazer aquilo, mas ela não tem mais vontade sobre o comando nervoso e motor dela, se ajoelha na rua, aquelas situações que infelizmente às vezes a gente vê. Mas tudo isso tem cura. Mas quem é que vem trazendo todo esse ensinamento? Só a doutrina espírita que traz isso para a gente. Ela explica a prevenção, que é o que eu já falei aqui, é o pensamento positivo, é a oração, é o culto no lar, é a frequência na casa espírita, é o trabalho no bem. A gente não pode ficar deixando a nossa mente vazia, as mãos vazias, sem fazer nada de útil. Isso tudo vai atrair dificuldades para nós. E se a gente não se cuidar, pode até entrar num processo de subjugação. Aí ele continua aqui
no tema de hoje, né? Ele vem falando do item que a Cristina leu, que é o item 242, e vem se referindo aqui aos médiuns, né? A obsessão, como já dissemos, é um dos maiores enganos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Pois, além dos inconvenientes pessoais que dela podem resultar, constitui um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que seja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e este constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, daí resulta que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece qualquer confiança. Então, ele vem dizendo que a obsessão é um dos maiores enganos da mediunidade. Na realidade, a mediunidade atrai mais, e o perigo é justamente o médium ficar num processo desse obsessivo. Como é que a gente vai confiar numa comunicação num médium que você está notando que ele está desequilibrado, está passando por um processo obsessivo? Quando a gente sabe que é um espírito inferior só que domina, que faz esse tipo de coisa, de constrangimento. Então, se a mensagem que ele vai dar não pode ser de um espírito superior, se ele está sob o domínio de um espírito imperfeito. É esse o cuidado que a gente tem que ter e buscar o quê? O cuidado desse médium, retirar esse médium do trabalho mediúnico, conversar e todos os recursos que a casa oferece. Como eu já falei, é a reunião pública, é o culto no lar, é a oração, é o tratamento espiritual. Então, nós temos vários recursos para isso ser dissolvido e o médium pode voltar ao seu trabalho. Esse livro aqui, O Invisível, tem um capítulo que fala justamente das grandezas e misérias da mediunidade, né? A prática e os perigos da mediunidade. E Leon Denis, vou falar aqui de uma maneira resumida, primeiro ele vem dizendo que o maior perigo da prática, do exercício da mediunidade, é justamente você não ter conhecimento de como aquilo é feito. É você não ter o estudo. O maior perigo da mediunidade é você usar a sua mediunidade para futilidades, para coisas que não são sérias. E isso tudo é resultado de quê? De falta de estudo. Então, se eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu tenho que procurar uma casa séria para estudar primeiro, para entender o que acontece comigo, para eu utilizar isso no bem. Agora, quando eu tenho mediunidade ostensiva e utilizo isso para brincadeiras, é o caso que muita gente brinca com copo, com compasso. E que espírito vai estar ali? Vai ter espírito ali? Com certeza vai. Mas é espírito superior? Vai gostar dessas brincadeiras, dessas futilidades, dessas perguntas bobas que a gente faz às vezes aos espíritos? São espíritos imperfeitos iguais a nós. Então, essas pessoas que utilizam a mediunidade e não utilizam com seriedade, esse é o grande perigo da prática da mediunidade. É você utilizar sem conhecimento, sem estudo, sem esforço para você se melhorar. E quanto mais a gente se esforça para melhorar, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente utiliza o nosso trabalho mediúnico no trabalho no bem, sério, mais proteção também de espírito superior a gente tem. Isso a gente tem que ter certeza. Quanto mais a gente se esforça para melhorar, para trabalhar, para estudar, mais proteção nós temos também da espiritualidade superior. Agora, se eu levo a minha mediunidade na brincadeira, uma falta de seriedade para frivolidade, eu só vou ter companhia de espíritos inferiores ou meteiros. Então, esse é o perigo. E como Leon Denis vem dizendo aqui nesse capítulo, e isso acontece com qualquer ciência. Se você não utiliza, se
A gente vê aí tantas manchetes, né? A gente se diz que é médico e faz tantos procedimentos ao perigo aí. Então, em qualquer ciência, você vai estar sem conhecimento de causa, sem estudo, sem seriedade, você vai encontrar perigo. Se alguém vai cismar de misturar produtos químicos por curiosidade, pode causar um acidente grave. Se você não for um cientista, se você não estudou, se você não sabe a, o componente de cada produto ali, se pode ser misturado, se não pode. Então, qualquer ciência que a gente vá utilizar sem estudo prévio, sem estar realmente sabendo daquilo que está fazendo, é perigoso. Isso é que Leon Denis vem dizendo. E ele vem falando aqui, ele falando que a ação do mundo invisível sobre a humanidade é constante. Estamos submetidos às suas influências e sugestões. Querer ignorar esse mundo invisível é considerar-se desarmado diante desse mundo, ao passo que, por um estudo metódico, aprendemos a atrair as forças benfazejas, os socorros, as boas influências que ele encerra. Aprendamos a repelir as más influências, a reagir contra elas pela vontade e pela prece. Tudo depende do modo de emprego e da direção dada às nossas forças mentais. E ele ainda fala mais adiante aqui. Deus colocou o homem no centro de um oceano de vida, de um reservatório inesgotável de forças e potência, e deu-lhe a inteligência, a razão, a consciência para aprender a conhecer essas forças, a assenhorar-se delas e as a utilizar. Por esse exercício constante é que a nós mesmos nos desenvolveremos e chegaremos a afirmar o nosso império sobre a natureza, o domínio do pensamento sobre a matéria, o reino do espírito sobre o mundo material. Então, ele vem nos aconselhando o quê? Ao estudo, a saber lidar com essas forças. Negar que nós estamos mergulhados nesse oceano, junto com esse mundo invisível, é uma utopia, não é uma realidade. Ele realmente existe. Esse mundo espiritual existe. E no mundo que a gente ainda vive, é um mundo. A maioria dos espíritos que estão próximos a nós são espíritos ainda imperfeitos. Agora, quando a gente estuda e tem a certeza disso, e não é para ter medo, é para saber lidar com isso. E isso nos resguardarmos, né? Colocarmos assim uma couraça de proteção contra esses espíritos. Não para afastá-los, mas para termos até conhecimento suficiente para poder ajudar esses espíritos. Então, tudo isso é conhecimento, é estudo e principalmente, não adianta a gente também estudar, conhecer e não buscar a nossa reforma, a nos tornarmos pessoas melhores. E é isso, na realidade, que vai atrair os bons espíritos para junto de nós. É isso, na realidade, que vai servir até de exemplo. Porque tem muitos espíritos que ficam ao nosso redor que não são espíritos maus, mas são ignorantes dessas leis. E vendo o nosso comportamento, eles vão também se melhorando. Quando a gente faz o culto lá com seriedade, que tudo tem que ser feito com seriedade, muitas vezes a espiritualidade traz superior, traz para junto de nós espíritos ainda ignorantes, que não são espíritos maus, para ouvir o evangelho, para ouvir o comentário do evangelho, para que eles possam ter um pouquinho de conhecimento dessa lei que dirige, que nos governa. Então, olha a importância, como a gente pode ajudar, nos ajudando também, né?
Então, é isso que ele vem dizendo aqui no item 242. E na 243, ele vem falando de como a gente pode reconhecer a obsessão pelos seguintes caracteres. No caso do médium, né? Persistência de um espírito em comunicar-se, opondo-se a que outros espíritos possam fazê-lo. Então, se eu sou médium, né? Só um espírito quer se comunicar através de mim, seja pela psicografia, seja pela psicofonia, e não quer que outros se aproximem, isso já é um sinal de alerta. E a gente precisa reconhecer. Como eu disse antes, nenhum de nós está livre disso. Porque no mundo que a gente vive, a gente, de vez em quando, a gente se esforça para estar com a vibração lá em cima, mas de vez em quando a gente desce. Nessa descida, a gente pode se cair num processo desse. Agora, a gente tem recursos para reconhecer. E ele vem dando aqui os caracteres. Ilusão, que apesar da inteligência do médium, impede-o de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, tudo isso é característica de médium que está sofrendo um processo de fascinação. Então, às vezes, ele recebe uma mensagem ridícula, que não tem nada de útil ali, mas como ele está fascinado pelo aquele espírito está massageando o ego dele, ele acredita que aquilo é verdade, quando todo mundo ao redor está vendo a dificuldade daquele médium, né? E ele não consegue enxergar. Mas por quê? A assinatura é de um espírito elevado, então eu não vejo o conteúdo da mensagem, eu só vejo a assinatura. É Bezerra de Menezes, é Antônio de Aquino, Eurípides Barçanufo. Então, o espírito está me assistindo, é ótimo. Mas o que esse espírito está dizendo? O que ele está dizendo condiz com a assinatura dele? Tudo isso a gente estuda aqui nesse livro, ó, no livro dos... Por isso que é importante a gente estudar, para a gente saber identificar e não cair nessas armadilhas. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. É exatamente o que eu falei, né? Só porque assinou um nome importante, eu vou acreditar em tudo que ele diz? Não, eu tenho que verificar isso. No final desse livro mesmo aqui, Kardec teve esse cuidado de colocar aqui para a gente várias comunicações que ele recebeu lá na Sociedade Espírita de Paris, com assinaturas de espíritos superiores. Mas o conteúdo das mensagens não é que seja um conteúdo ruim, mas dizia, não condizia com aquela personalidade que estava escrevendo. Então é isso, por isso que é importante a gente dar para a gente ter esse discernimento. Recebi uma mensagem, não tenho certeza se é realmente, a gente tem que ter humildade de passar para aquele médium que sabe mais, tem mais experiência e verificar. Olha, eu recebi essa mensagem. Será que realmente o espírito que mandou essa mensagem é esse? Ou será que eu estou começando a querer ser obsidiado por um espírito inferior? Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Disposição de afastar-se das pessoas que podem lhe dar conselhos úteis. Levar a mal a crítica a propósito das comunicações que recebe. Que o médium, quando ele está fascinado, o próprio espírito que está obsediando ele vai buscar afastar ele das pessoas. Não, não mostre isso para ninguém, não, porque eles não vão ficar criticando, porque eles não gostam de você. Quer dizer, isso é fala de um espírito superior. Mas você não consegue enxergar isso. Se alguém critica a mensagem, você fica magoado. Isso tudo é indício de quê? Orgulho. Né? Quando a gente fica magoado, é porque a gente acha que não merece aquela crítica, não merece aquilo. Então, é ainda sinal do nosso orgulho, da nossa imperfeição. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. São aqueles médios, né, que têm realmente uma mediunidade ostensiva e ficam escrevendo em qualquer lugar.
é no trabalho, é na rua. Tem gente que você vê até escrevendo assim, sem nada, nem lápis, nem nada na mão. Elas estão num nível, né, de subjugação até que incrível e triste, né? Então, o espírito bom, ele não vai te obrigar a, a escrever numa hora que você está trabalhando o seu trabalho material. Ele vai respeitar o seu horário. Ele vai combinar com você um horário certo, dia certo da semana. Então, isso tudo, estudando, a gente sabe disso. Não vai aceitar essas situações. Se acontecer, vem para a casa espírita para começar o seu tratamento espiritual, a sua educação mediúnica, para que isso não vá adiante. Isso já é sinal de subjugação. Constrangimento físico qualquer, dominando a vontade e forçando a agir ou falar a contragosto. Então, se eu sinto que eu estou falando coisas que eu não quero falar, ou estou tomando uma atitude que eu não quero tomar e não consigo deixar de fazer essas coisas, é sinal de subjugação. É procurar ajuda. Agora, é a pessoa que tem que querer ser ajudada. E, infelizmente, às vezes a gente vê chegar aqui na casa espírita, as pessoas vêm, às vezes até no atendimento fraterno, pedindo ajuda para um filho, para um marido, para um vizinho. E é aquilo, as pessoas de fora veem claramente que a pessoa está sofrendo um processo obsessivo. Mas é preciso que a pessoa queira. Nós somos dois. Nós é que temos que querer se livrar daquela situação, de entender, de aprender. É lógico que aquela pessoa que vem, ela pode ajudar como? Tentando orientar. Porque às vezes quando a pessoa vem, meu filho é assim, vida para vir aqui à casa espírita, a gente vai conversar com ele. Mas ele não quer. Então, vai colocando o nome na irradiação, vai orando por ele, pede ajuda ao anjo da guarda dele, que durante o sono físico consiga convencê-lo a vir aqui. Mas é a pessoa que tem que vir, é a pessoa que tem que fazer o tratamento espiritual, é a pessoa que tem que estudar, tem que querer mudar. O que a gente pode fazer, infelizmente, é isso, né? Quem pode mudar, a gente pode mudar nós mesmos, mas nenhum filho pode mudar. Pode aconselhar, orientar, rezar, colocar o nome na irradiação, pedir ajuda. Com certeza, com o tempo a gente vai conseguir alguma ajuda. Esse vai atender os nossos conselhos. A gente não pode fazer por ele. Então, é a pessoa que tem que buscar essa ajuda. E se tiver também ouvindo ruídos, né, dentro de casa, ao redor de si, é procurar ajuda, procurar uma casa espírita séria para poder estudar, se orientar, para que tudo isso termine. Aí vem a 244. Diante do perigo da obsessão, pergunta-se se não é uma coisa lastimável ser médium. Não é esta a faculdade que a provoca? Kardec pergunta, né? Diante disso tudo, que é o que muita gente diz também, você é médium, por isso você está passando. Mas é o que eu disse no todos nós somos espíritos. Todos nós, lá no início nós já estudamos, todos nós somos médiums, mesmo que não tenhamos mediunidade ostensiva. Então, nenhum de nós está livre disso. É lógico que o médium ele tem a percepção dele mais aflorada, mas a facilidade é que o médium, quando ele está sofrendo um processo desse, ele pode entender o que o espírito está fazendo. Porque numa subjugação, por exemplo, normalmente é uma coisa de vingança com aquele espírito de coisas de outras vidas passadas, que não se perdoaram. Por isso que Jesus já dizia, né? Perdoe, reconcilie com seu inimigo enquanto você está na vida com ele. Então, isso vai ficar rendendo até você pagar o último centavo. Então, a gente tem que procurar essa reconciliação enquanto está vivo. Mas, se não, pode ser que você e ele não se perdoaram. Tiveram um atrito em vidas passadas. Ele agora está te reconhecendo encarnado.
e ele está desencarnado. Então, esse processo pode acontecer da subjugação. Por isso que mas o médium tem facilidade de reconhecer, ir no trabalho da desobsessão e ali a gente conversar com esse espírito, tentar dialogar com esse espírito, mostrar a ele outros caminhos e ele se afastar daquele médium. E o médium também tem que mudar, perdoar, mudar, porque não adianta nada, né? Aquele espírito se afastar, como muitos dizem. Nós vamos nos afastar, mas vai vir outro. Se você não muda, se você continua com a mesma raiva, com a mesma maledicência, com o mesmo pensamento negativo, irritadiço, você vai atrair espíritos desse mesmo jeito. Então, Kardec, o espírito vem dizendo, não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que fizeram que houvesse espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, há, portanto, espíritos desde quando há homens, e, por conseguinte, eles exerceram, desde todos os tempos, sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Um erro acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam com os espíritos ou até não creem neles, a ela estão expostos como os outros, e até mais que os outros, porque não têm contrapeso. Então, a obsessão vai vir até em quem é ateu, até quem não acredita nos espíritos. Todos, ninguém está livre disso, é o que ele está dizendo. E para esses que não acreditam, é pior ainda, foi o que eu falei no início. Nós temos os recursos. A doutrina espírita, ela fala o que é obsessão, ela fala como é causada a obsessão, as consequências da obsessão e a cura da obsessão. Ela te dá todo o roteiro, você não segue se não quiser. Agora, aquele que não acredita em nada disso é pior ainda. É o que ele vem dizendo, porque não tem como se livrar da situação. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ver seu inimigo. Essa é a diferença. A mediunidade permite que você converse com aquele espírito e veja a causa daquela obsessão e tente conversar, mostrar os caminhos melhores para aquele espírito seguir. Perdão, que é a única saída. Então, a mediunidade é um grande recurso, é o que ele vem falando aqui. Aí eu vi aqui no livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, a pergunta 30, ele pergunta assim, Manuel Filomeno pergunta assim, a mediunidade pode ser um meio para sanar os processos obsessivos? E os espíritos respondem, a mediunidade constitui abençoado meio para evitar, corrigir e sanar os processos obsessivos, quando exercida religiosamente, santamente. Agora, se eu vou utilizar minha mediunidade com frivolidade, certeza não. Isso é, com unção, com espírito de caridade, voltada para a edificação do reino de Deus nas mentes e nos corações. Nenhum médium, todavia, ou melhor dizendo, pessoa alguma, está isenta de padecer de agressões obsessivas. Nenhuma pessoa está isenta disso, cabendo a todos a manutenção dos hábitos salutares, da vigilância moral e da oração mediante as ações enobrecidas, graças aos quais se adquirem resistências e defesas
para o enfrentamento com as mentes doentias e perversas que pululam na erraticidade inferior e se opõem ao progresso do homem, portanto, o progresso da humanidade. A obsessão no exercício da mediunidade é alerta que não pode ser desconhecido, constituindo o chamamento à responsabilidade e ao dever. Então, é aquilo, se você é médium e está sofrendo um processo obsessivo, aquilo é um chamamento para que você volte a utilizar aquilo de uma maneira correta. Quantos médiuns, né? A gente vê, às vezes começa a sua o seu trabalho mediúnico de uma maneira tão linda, mas acaba no meio do caminho se desviando. Logicamente que os seus guias espirituais vão estar sempre aconselhando para que ele retorne ao caminho do bem. Se ele não ouvir, eles vão deixar eles entregues. Então é a dor que vai fazer ensinar. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, conforme Kardec vem dizendo aqui. E a gente vai terminando. Quando ele diz assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado, tempo mais ou menos próximo, e quando estiver propagado, destruir esse predomínio. Então, o Espiritismo, ele longe de facilitar esse domínio, ele, conforme ele vai sendo divulgado e propagado, ele tende a destruir esse domínio desses espíritos inferiores sobre nós, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra suas sugestões. E aquele que sucumbir só poderá se queixar de si mesmo. Aí ele vai terminando o item 244 dizendo: em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de verificação e preservar-nos daquele que corremos incessantemente a nossa revelia. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médios para muito levianamente julgarem seus instrumentos exclusivos espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices que são internas. Então, o perigo, como Leon Denis vem dizendo e Kardec vem dizendo aqui também, é estar na falta de conhecimento e da gente se trabalhar também, porque todos nós ainda trazemos vaidade, egoísmo dentro de nós. Então, esse é que está o perigo, é a chaga da humanidade. Então, quando a gente procura estudar, entender, raciocinar o que a doutrina espírita explica claramente para nós, então não é para a gente ter medo da obsessão. Ao contrário, a doutrina nos está dando recursos para que a gente se livre da obsessão. É só seguir as orientações. Vigilância, oração, que já é orientação de Jesus, né? Vigilância, oração, trabalho no bem, transformação moral, esforço para que a gente cada vez mais se torne uma pessoa melhor. E com isso a gente vai conquistando a proteção, o amparo de espíritos melhores também. Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais nesse propósito, tornarmos pessoas melhores, bons médios. Deus nos abençoe. Agradecemos bastante a Eliana pelo seu estudo. Material muito bom para a gente refletir. Passamos a segunda fase da nossa reunião, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que durante o momento dos passes, a Mônica faça a sustentação para nós. Nós estamos iniciando o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Os itens serão do 1 ao 4. Eu vou fazer apenas a leitura do 1 e do 4, para não me estender muito na leitura e ela tenha tempo de fazer a sua sustentação. Indissolubilidade do casamento. Uma citação de Mateus, lá no capítulo 19, versículos 3 a 9, e ele diz assim: alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar e lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu:
Não lestes aquele que criou o homem, desde o início, os fez macho e fêmea? E lhes disse: Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. E o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então replicaram os fariseus? Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, que não seja em caso de adultério, se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma mulher, outra, que tenha sido repudiada, também comete adultério. E o item 2, que é um comentário de Kardec. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, que é de ordem divina, é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrerem, mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região e em uma época é adultério em uma outra região e em outro tempo. Isto ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países, o casamento religioso é o único legítimo. Em outros, é necessário também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. E assim solicitamos aos médiuns que se posicionem. Nós outros vamos acalmando os nossos pensamentos, os corações, e lembrando que é um momento direcionado aos médios da casa, já previamente preparados através dos estudos. Então, mais uma vez, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos guias e benfeitores amigos responsáveis pela hora do passe. E assim, Senhor, te pedir mais uma vez, abençoe, Senhor, o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus nos abençoe. Kardec, na noite de hoje, casamento passa por duas leis divinas. Uma delas é a da união dos sexos, é a que é de ordem material e que permite que, através da procriação, da união, possa existir a renovação das almas para que elas possam ter novas oportunidades no nosso planeta. E existe a lei moral, que é a lei do amor. Essa, como todas as leis de Deus, imutável, as leis dos homens, são sempre
sujeitas a modificações. Já a lei de Deus em nenhum momento se altera. E então a lei de amor é que muitas vezes não é respeitada no casamento. Muitas vezes o que realmente dirige e realmente está à frente das uniões são os interesses materiais, as atrações, que muitas vezes é confundida com o amor. Então, as leis civis acabam sendo o ajuste quando as leis de Deus não são respeitadas, quando a lei do amor não é respeitada, não é atendida. Em cada canto do nosso planeta, em cada país, as leis civis são diferentes. Aqui Kardec fala, né? Não existem dois países, nem mesmo na cristandade, em que as leis sejam iguais. Mas nem por isso elas deixam de ser necessárias. As leis civis são extremamente necessárias para ajudar como um guia para a humanidade, para as famílias, para as sociedades. E nós devemos seguir ao pé da letra, seguir completamente todas as leis que nos são impostas nos países em que nós habitamos. Mas, sobretudo, nós devemos sempre seguir em cada ponto, em cada vírgula, a lei de Deus, em especial a lei de amor. Todas as leis de Deus estão baseadas no amor, na justiça, na caridade. Então, nós devemos sempre ter em mente o amor nas nossas vidas, e em especial no casamento. Hoje em dia, as pessoas têm muito pouca paciência e tolerância com o outro. Então, há que nós aprendermos a cada dia mais desenvolvermos essas virtudes para que nós aprendamos a amar de verdade. Deus nos abençoe e nos ajude nas reflexões do estudo desta noite. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, chegamos ao término da nossa reunião. Com muita gratidão, vamos ao coração generoso e bom do nosso Mestre Jesus, para agradecer por essa oportunidade abençoada, pela liberdade, Senhor, que temos de podermos estar aqui estudando a doutrina em Teu nome, Senhor. Agradecer por tudo que temos recebido de Ti até essa hora em nossas vidas. Mas te pedir, Senhor Jesus, pedintes que somos, que nos envolva em vibrações de paz e de luz, que abençoe a nossa casa, que fortaleça a direção material e espiritual desta casa tão querida, que envolva os governantes da nossa nação e todas as outras, e que envolva todos nós, Senhor, para que sigamos firmes no propósito do bem, da paz, da luz, da esperança, Senhor, que emana do teu coração amigo. É desta forma, com muita gratidão, Senhor Jesus, e em teu nome, em nome do nosso querido irmão Clarencio, esses trabalhadores de luz que junto dele caminham em prol de todos nós, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, e ao nos despedirmos, Senhor, nós te rogamos que nos leve em paz e em segurança aos nossos destinos. E de nossa parte, Senhor, possamos dar por encerrada mais essa reunião de estudos e passes aqui no Centro Espírita Irmão Clarencio. Que a tua paz e a tua luz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. E graças a Deus.